Fala galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde o tema desse mês a gente está tratando sobre economia e tudo aquilo que abrange economia para que possamos de fato colocar pessoas que nos representem diante dessas eleições que está por vir no próximo dia 30. Então vamos falar sim sobre economia. Você quer saber como de fato podemos entender de forma simples, direta e objetiva sobre tudo que rege a nossa economia? Então faz o seguinte, eu vou contar tudo pra vocês e roda a vinheta. A economia é extremamente fundamental e tudo aquilo que abrange a economia é o que faz você, trabalhador, receber o seu salário, o seu prolabore, independente de qual ramo você atua. Então quer saber como? Então faz o seguinte, bora lá. Então quando a gente fala de economia, a gente está tratando do quê? De tudo aquilo que rege o nosso país, o mundo como um todo, né? Como já podemos ter notado por aqui, se você voltar um pouquinho os vídeos anteriores, você vai entender sobre o que eu tô falando, se você está chegando aqui agora, para você não perder esse conceito e o fio da meada da onde estamos, para onde queremos chegar. Porque quando a gente fala de investimento, a gente não pode se abster da economia, principalmente quando a gente fala de investimentos a nível BRL, tá? Por isso estamos trazendo esse assunto de forma bem simples, direta e objetiva, mas para você entender esse contexto geral como um todo, porque estamos no momento de eleição. E a eleição, ela trabalha todos esses braços da economia. Então vamos recapitular aonde a gente está hoje? Ó, já falamos sobre dinheiro, já falamos sobre inflação, deflação, PIB, né? Já falamos também sobre taxas de câmbio, energia e petróleo, macroeconomia, microeconomia, desemprego. Hoje vamos falar sobre impostos, né? Você já tá aquela facada, né? A gente fala, meu Deus, abra a conta de luz, imposto. Abra a conta de água, imposto. ICMS e aumento de imposto, e aumento de imposto, imposto. Mas pra que serve tanto imposto? Se perguntado, né? Eu também já me perguntei lá atrás, quando eu não tinha muito conhecimento sobre economia, que eu não estava no mercado financeiro. Mas o imposto, ele é necessário ter essa tributação. Ser proporcional, né? O imposto, ele é necessário porque você precisa pensar como um empresário, tá? Como que o empresário pensaria em relação a um imposto? Um exemplo, tem uma empresa de roupas, produção têxtil, tá? E eu pegar todo o balanço de faturamento da minha empresa e comprar somente de camiseta, eu vou conseguir abranger todos os públicos? Não. Por quê? Eu preciso ter diversificação de produto. Um exemplo, eu comprei essa peça, fabriquei ela por, sei lá, R$100 e vendo ela a 200. Então eu fiz 100% de lucro em cima do valor predisposto, certo? Investido. Então se eu investi o 100 e vendi a 200, eu ganhei 100% de lucro. Só que para chegar essa peça, por exemplo, até a casa do cliente, precisa passar por alguns trajetos, que é o quê? É precisão de utilização de terceiros nesse trajeto. É onde entra o imposto, que é o quê? Se eu, por exemplo, tenho uma meta de faturamento de 5 milhões na minha empresa e eu alcancei 1 milhão, então os impostos, eles servem para o quê? Para não ter esse desequilíbrio entre o déficit, nem de produção muito acima, nem de produção muito abaixo. E a questão econômica, quando a gente fala de tributação, né, de imposto, a gente tem as tributações de Schmidt, depois se vocês quiserem podem pesquisar. É extremamente importante para ter esse equilíbrio, nem déficit, nem muito abaixo e nem muito acima, tá? Então quando a gente olha assim, você fala, agora eu tô começando a entender por que tem tanto imposto. Se eu compro um celular no Brasil ou se eu compro em outro país é diferente em relação ao imposto, porque essa transição e essa movimentação é necessário para cumprir esses déficits. No caso aí, esse balanço ou muito abaixo ou muito acima, é como se fosse uma reserva de caixa da tua empresa. Então é necessário ter essa reserva de caixa para poder suprir todo o pagamento em dia da forma correta, principalmente se tratando da economia como um todo. Outro tópico é balança e pagamento, tá? O que é balança e pagamento? É essa
interação financeira entre o país e o mundo. Então, precisa ter essa troca, né? Então, tem a interação financeira da conta corrente, que é a entrada e as saídas de patrimônio, né? E para ter este controle do déficit, tem, no caso, a conta de capital, né? E essa conta de capital, ela é necessária para segurar esses pagamentos e esses tributos e essas taxas, para que não vá muito acima nem muito abaixo, ou seja, anda interligada com, no caso aí que a gente falou anteriormente, são os impostos, né? Então ele controla e equilibra esse déficit econômico, tá? E outro tópico também, que é o último tópico que a gente vai desmembrar aqui tratando de economia, são os bancos centrais e taxas de juros, né? Ou seja, elevação. Se eu falei anteriormente da questão do déficit, né, que são os impostos, a gente tem as taxas de juros e os bancos centrais, né? Por que tem essa taxa de juros, né? Onde que a gente encontra, no caso aí, o bancos centrais são os grandes administradores, né, da economia. Então, quando a gente fala de Banco Central, a gente tem o Banco Central do Japão, Banco Central da Inglaterra, Banco Central dos Estados Unidos, e tudo isso mexe com essa macroeconomia. A gente tem o Federal Reserve, não, Reserva Federal. Ou seja, tudo isso serve para, de fato, fazer com que essa engrenagem rode da forma correta, que é o que a gente chama de economia nesse contexto geral como um todo, tá? E o que são as taxas de juros? Ela serve justamente para manter essa inflação em controle, nem muito acima, nem muito abaixo, para cumprir esse déficit. Então, recapitulando aqui, falamos o mês inteiro sobre economia. Agora você já pode sentar, assistir um debate. Quando ele fala assim, desemprego, você fala, eu assisti no vídeo, eu entendi que era desemprego, por que tá tendo desemprego? Por que diminuiu a taxa de desemprego que o candidato X do debate está falando? Você vai conseguir entender toda essa roda econômica. Então vamos recapitular aqui. A gente tem então dinheiro, inflação, deflação, PIB, macroeconomia, microeconomia, no caso aí petróleo, energias em si, né? A gente tem a taxa de câmbio, o PIB, a gente tem o que a gente falou hoje de impostos, taxa de juros, no caso aí balanço de pagamento, e tudo isso faça com que a nossa engrenagem econômica ela gire da forma positiva. Déficit na balança de pagamento, ele é compensado pelos investimentos estrangeiros de forma direta, né? Que cobre o buraco deixado lá atrás, né? E o problema da balança brasileira em relação a pagamentos é muito forte, porque ele vem acompanhado de um grande processo de desindustrialização, ou seja, algo muito forte, né? E quando comparado o modelo do Partido Trabalhador com o Partido Liberal, no caso a gente pode observar, né, que o crescimento brasileiro ele é baseado no aumento do consumo e na exportação, né, de commodities, e acaba por elevar a balança comercial num ciclo totalmente vicioso que leva ao desmontar, né, as primarizações de estrutura produtiva brasileira, né? E que os modestos picos de crescimento, eles criam um déficit, né, crescente, ou seja, aumento dentro da balança de pagamento, o que faz, né, por sua vez, produzir uma série de desequilíbrios econômicos que prejudicam, no caso aí, que a gente falou da produção têxtil, na indústria brasileira, né? Ou seja, a crise na indústria, ela pode acontecer por conta desses déficits na balança. E esse ciclo é muito prejudicial e pode ser acabado até quebrando grandes empresas, no caso aí, como a gente citou, em ramo têxtil ou até em outros nichos. Então, se você gostou dos vídeos até aqui, faz o seguinte... se inscreve, comenta, compartilha, manda pro teu amigo que não entende nada de economia. Eu também não me formei em economia, mas eu aprendi na prática, porque para você ser empreendedor e empresário, você precisa ser um bom gestor, então você precisa entender economia na prática. Ainda mais a gente que trabalha dentro do mercado financeiro, que é o mercado de investimento. Então, a economia, ela é a nossa engrenagem, nossa ferramenta principal de trabalho, que é o dinheiro em si. Então, se você gostou do vídeo, até faz o seguinte, se inscreve, comenta, compartilha. Você já sabe como, de fato, vai analisar as propostas nos debates dos nossos candidatos que estão
predispostos a serem eleitos e nos colocar o papel de gestores, ou seja, a nossa obrigação agora se você não tá entendendo aqui, chegou agora, assiste todos os vídeos anteriores do mês inteiro, que você vai entender o que cada candidato tá querendo pressupor dentro do teu mandato, e nós temos a capacidade, com esse conhecimento, de analisarmos as propostas baseadas em números, para de fato colocar um gestor de eficiência, como a gente já tem hoje dentro do nosso Brasil, para justamente de fato reger esse país com excelência, prosperidade e abundância. Então, se você gostou do vídeo até aqui, faz o seguinte, se inscreve, comenta, compartilha e esquece, tamo junto e bora pro próximo nível. Essa eleição depende muito da gente, então o nosso voto é extremamente fundamental. O nosso Brasil, depois de anos, ele tá voltando a crescer a economia. Lembra a economia no contexto geral? Então não podemos deixar com que outros partidos venham e arranquem tudo que eles mesmos conseguiram acabar, e o partido atual conseguiu fazer com que subisse até pós-pandemia. Então bora pra cima, esquece, tamo junto, é tudo pela democracia, é tudo pela nossa economia. Bora pra cima e bora pro próximo nível. Dia 30 Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.